O fim começa. Kami Miyako. Raymond sentiu a neve estalando sob seus pés, ele saboreou isso, ele pesou nos cadáveres congelados que resultaram do motim e do contragolpe com frequência suficiente para saborear a sensação da neve fria, mesmo isso, porém, estava contaminado. Ele chutou uma pilha de neve para longe do seu caminho, e sua bota saiu vermelha, sangue. Sangue havia se misturado com neve em milhares de lugares por toda a cidade. Inúmeras famílias e seus servos foram mortos lutando contra as ordens de Yvon. Vários soldados tentando fazer cumprir essas ordens, também pereceram dolorosamente. Vários elfos, que não tinham mais nenhuma esperança exceto a rebelião, morreram apenas esperando levar um de seus odiados inimigos com eles. Alguns mataram seus próprios mestres e amantes, famílias inteiras, até os jovens foram mortos, enquanto alguns escravos tiveram o azar de nunca terem tido a chance de resistir, e foram prontamente entregues, massacrados e comidos pelos soldados que apoiavam o Cardeal da Luz. Então agora o sangue manchava as ruas em todos os lugares por onde ele andava, e quase todo o grande pedaço de neve servia efetivamente como um marcador de onde um corpo havia caído e ainda não tinha sido descartado. Enquanto ele se movia pelas ruas, no entanto, ele avistou algumas pessoas mais jovens arrastando um cadáver congelado. Leis ou não, a fome deles é maior que o medo. Raymond pensou com desgosto, certo de que as facas em seus lados não estavam ali para qualquer uso relacionado ao enterro do corpo. Ao redor da cidade, a restauração da paz relativa, ou pelo menos da ordem, já estava amplamente concluída. Ninguém o abordou para pedir seu cartão de racionamento. Ninguém tentou roubá-lo, e os guardas da cidade patrulhavam as ruas em relativa ordem novamente. Suponho que os números diminuídos resultaram em pelo menos resolver um pouco o problema da comida por enquanto. Era um pensamento sombrio e cínico de se ter, no entanto, ele não conseguia se desculpar consigo mesmo ou mesmo pensar em um pedido de desculpas à população. Dominique. 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 A lembrança do canto de seu nome alto o suficiente para que a cidade inteira pudesse ouvir, até tarde da noite, fez bem em mantê-lo longe do sono e da simpatia. Ele franziu a testa profundamente enquanto virava em um beco escuro. Ele ouviu com cuidado enquanto andava lentamente pela sujeira, lixo e lama ensanguentada. Finalmente, ele parou ao lado de uma caixa. Ele bateu nela levemente com os nós dos dedos, como se estivesse batendo na porta de alguém. Escute com atenção. Raymond disse para a pessoa escondida lá dentro: não abra a tampa, não faça barulho, apenas preste atenção. Sim, eu sei que você está aí. E não é seguro sair, ainda. Você foi visto antes, mas perdeu seus perseguidores. Eu sou um amigo e estou aqui para ajudar. Fique aí até o anoitecer. Então vá para o distrito dos artesãos, evite ser visto. Mas quando chegar lá, estará seguro. Vá para a casa de carpintaria que tem fumaça saindo da chaminé no escuro. Lá, eles vão te esconder. Você não está sozinho, não fale, apenas bata se você me entendeu. Raymond ficou quieto e escutou. 3 batidas hesitantes responderam a ele: bom, tome cuidado, ainda é só de manhã, vai ser um dia muito longo para você. Sinto muito, mas aguente o máximo que puder. Vai ter comida no final, eu prometo. Raymond sussurrou, então seguiu em frente. Que golpe de sorte! Ele pensou em voz alta. Enquanto descia a rua principal, ele mal conteve o sorriso no rosto enquanto pensava no trabalho burocrático que Dominique havia enviado a ele naquela manhã, para procurar onde os escravos sobreviventes estavam escondidos para devolvê-los aos seus senhores sobreviventes, ou se seus donos estivessem mortos, para colocá-los em projetos de obras públicas, preparando-os para o cerco. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Apesar de seus melhores esforços, eu nunca fiquei tão feliz em falhar em algo. Raymond sussurrou para a neve enquanto se dirigia para o próximo local, enquanto ao redor da cidade, seu pequeno enclave de humanos resistentes estava envolvido nas mesmas coisas, verificando todos os esconderijos que podiam, em busca de humanos sobreviventes ou elfos sobreviventes, ou ambos, que tinham se escondido juntos, temendo confrontar ou ceder a Yvon, e que ainda não sabiam o resultado do curto conflito entre ele e Dominique. Ele pensou no encontro em Vemark, no que a general camponesa havia dito para salvar seu país, ou o que ela poderia fazer, da vingança da Paladina Negra, não ser capaz de salvar a todos,
não significa que você tem que matar todos. Ele sentiu seu coração pular uma batida novamente com a lembrança de suas palavras apaixonadas. Eu te recompensarei, algum dia, de alguma forma. Raymond prometeu à mulher ausente, e continuou seu trabalho, para se preparar para o fim de seu país. Kami Miyako, o muro. Dominique andou pelos parapeitos ao lado de uma escolta de guerreiros agante. Seus passos eram lentos e regulares, não havia razão para ele pensar em pressa, a luta lá fora era claramente caótica. Ele parou em um bom ponto de observação para assistir. Isso foi algo que Yvonne e eu concordamos. Dominique disse sem rodeios, com uma mão atrás das costas, ele olhou para o caos e estendeu a mão para fora. Olhe para eles, o que você vê? O soldado que estava de guarda era jovem, no máximo no final da adolescência, tinha olhos opacos de vaca, um rosto de menino, de aparência suave, com várias sardas sobre sua pele pálida. Entendo, pessoas? Pessoas brigando, matando umas às outras? Ele disse estupidamente. Uma descrição grosseira, embora precisa. Dominique disse, lá embaixo, um grupo de pessoas de duas aldeias diferentes estavam se atacando para roubar qualquer comida restante que o outro tivesse, desesperados para juntar o suficiente para comprar seu caminho para a relativa segurança da cidade. Não muito longe, mas perto da margem do rio, um grupo levou vantagem sobre outro e os empurrou fisicamente para o negro congelante que agora era o grande rio que varria todo o caminho até o maior lago do Reino Sagrado do Sul, perto de Vemark. Eu me pergunto se isso deixará o Lago Negro. Isso pode ser um problema. Eles vão se lembrar do demônio por mais tempo. Bem, um problema para mais tarde, depois que vierem aqui para se destruir. Ele ponderou brevemente. Houve um grande grito com o respingo enquanto as dezenas que caíram na água lutavam em futilidade contra a corrente congelante, apenas para descer uma por uma e não voltar a subir, pelo menos não à vista da parede. Sim, essas são pessoas matando umas às outras, mas que tipo de pessoas são elas? Não são moradores da cidade e aldeões, nem mesmo teocracia, nem pessoas da cidade. O que quero dizer é que lhes falta algo fundamental, falta-lhes fé, falta-lhes coragem verdadeira, eles destruirão os seus próprios por um pouco de segurança. Ontem eles estavam prontos para invadir esta cidade eles mesmos. Hoje eles matam uns aos outros com base até mesmo na menor sugestão de que matar uns aos outros tornará as coisas mais fáceis ou melhores ou mais seguras para eles. Dominique olhou brevemente para o jovem de olhos opacos e viu sua total falta de compreensão. Se os deuses dessem para nos salvar, então o que há para temer? Dominique perguntou lentamente. Nada. Ele respondeu ao cardeal Dominique com a confiança dos bem-educados. Certo, nada, mas olhe para eles, eles estão em um estado de terror, eles temem tanto o demônio ocidental que não têm vontade de lutar contra ela sem 18 pés de pedra entre eles e ela, tanto que eles vão derrubar seus compatriotas para comprar esse espaço. Se eles apenas se unissem, eles poderiam se opor a ela, mas eles abandonaram sua fé nos deuses, e colocaram fé na pedra em vez disso. Tolo, muito tolo. Dominique comentou, e observou alguns dos mais fracos se virarem e fugirem sem pensar da confusão. Ele observou os desesperadamente fracos fugirem dos muros, dos campos de refugiados, e correrem tão rápido quanto seus membros podiam levá-los. Alguns carregavam crianças, e por aqueles ele sentiu alguma pena crescer dentro de seu peito, mas ele a esmagou implacavelmente. Vocês deveriam ter tido fé? Ele pensou enquanto eles se tornavam pequenos pontos, fugindo com medo pela neve, nem mesmo percebendo que estavam correndo na direção do demônio que avançava. Ele levantou a orelha levemente. Ei, vocês todos ouviram alguma coisa? Ele perguntou. Senhor? Um de seus guardas agante perguntou. Dominique levantou a mão para pedir silêncio, enquanto a matança lá embaixo lentamente começou a diminuir, e os portões da cidade se abriram para receber os presentes dos vencedores e aceitar os mais fortes na segurança dos muros. Lamentos e gritos ainda eram abundantes, mas sem o som de uma luta séria, ele conseguia ouvir um pouco melhor. Sim, definitivamente ouvi alguma coisa. Dominique disse desconfiado. De que direção, senhor? O guarda-agante perguntou enquanto ele e seus companheiros se esforçavam para ouvir. Todas as direções, mas, principalmente daquela. Dominique apontou para o sudeste. Desculpe, senhor, não ouço nada.
O membro sólido do Agante disse inocentemente, e olhou para seus companheiros, que balançaram suas cabeças em negação compartilhada. Senhor, o que você ouve? Parece bateria. Dominique respondeu calmamente enquanto se esforçava para entender melhor. Reino Sagrado de Roble, Auburns, Palácio da Rainha Sagrada. Então, qual é a palavra, Lord Robel? Calca perguntou de seu trono. Ele se ajoelhou na frente dela com a cabeça abaixada. A corte da rainha estava lotada com seus apoiadores, alguns antigos apoiadores de Astrakhan perdoados estavam presentes, mas, poucos, muito poucos. Minha rainha, a palavra atual é que a Papa tem seus exércitos quase à vista de Kami Miyako. Sua última missiva para nós nos diz para nos prepararmos para receber seu exército em casa. A rainha Calca sorriu com uma felicidade avassaladora. Para casa, eles estão voltando para casa, os últimos estágios da nossa longa guerra, e os últimos dos nossos guerreiros ainda em ação, voltando para casa novamente. Diga-me, você sabe alguma coisa sobre o que compõe os números deles? Ela perguntou pensativamente. Sim, Alteza. Ele desdobrou o documento e começou a resumir o que leu. A maior parte do seu exército consiste em voluntários do norte do Reino Sagrado, camponeses e alguns antigos soldados comuns. Isso também é verdade para a totalidade de seus 100 escolhidos a dedo da escolta de Tinamok. Não sabemos se esses números retornarão para nós, ou se ficarão com ela depois, mas podemos esperar que pelo menos 30.000 cheguem em casa, de uma forma ou de outra. Há também sobreviventes élficos de Vemark e áreas vizinhas, mineradores de sangue, e os vinhas, que querem permanecer no norte, onde lutaram mais arduamente por sua liberdade, ou mercenários como os filhos de Ontario, orcs e goblins principalmente, e por último, demi-humanos que escolheram ir com ela em vez de voltar para casa na região de Abelion Hills. Então temos muito para preparar. Quero garantir que temos vilas prontas para seu povo ir. Envie uma mensagem aos templos do Rei Feiticeiro. Peça para eles nos dizerem quantos homens e mulheres as vilas que eles servem estão dispostas a aceitar. Informe-os de que qualquer soldado que retornar terá direito a 40 acres de terra e uma mula. Se as vilas e cidades não puderem acomodar tantos, permitiremos que o restante crie novas vilas e cidades, e forneceremos suporte da coroa para suprimentos. Para começar, e uma isenção de impostos de 5 anos, não, 7 anos para dar-lhes tempo para começar. Calca disse calmamente, e um escriba escreveu cada palavra tão rápido quanto sua pena conseguiu. Vossa Majestade é generosa. Robel comentou com uma voz cheia de gratidão. Aprendi com meus erros. Ela disse com um sorriso, então viu seu reflexo na armadura brilhante de um guarda que estava por perto, e involuntariamente estremeceu quando viu seu rosto novamente. Há mais alguma coisa? Ela perguntou com uma voz mais neutra e sombria. Só uma coisa, a Papa tem um pedido especial. Ele disse, com um sorriso enorme no rosto, enquanto ela o estimulava com um aceno de mão. Bem, vamos ouvir? A rainha insistiu. Império Baharut, Arvintar, Palácio Imperial. Então, ela tem um pedido especial para mim? O imperador Jirkniv comentou surpreso e olhou para a imperatriz ao seu lado. Sim, a Papa solicita que você compareça a uma cerimônia comum a ser realizada em Kami Miyako, no mesmo local em que os 6 deuses supostamente apareceram há mais de 6 séculos. Ela pede que cada governante de cada reino no Império Feiticeiro compareça, ajoelhe-se diante do Rei Feiticeiro e proclame sua crença em sua divindade, e aceite oficialmente, publicamente e para sempre, sua fé nele, assim como sua fé nele também. O mensageiro leu calmamente. Jirkniv olhou para os líderes sacerdotais que o seguiram para o reino divino de Nazarick. Nenhum deles sequer vacilou diante da proposta. Realmente já faz tanto tempo assim? Ele sussurrou baixinho. Meu imperador? O mensageiro perguntou. Os sacerdotes estavam olhando para ele sem um lampejo de dúvida enquanto ele se perdia brevemente em pensamentos enquanto as memórias daquela noite o consumiam. Sim, a resposta é sim, eu, minha imperatriz e meus principais sacerdotes, todos compareceremos e proclamaremos esta verdade juntos, no dia em que Kami Miyako cair. O imperador Jirkniv proclamou com confiança ousada, e os olhos ousados do imperador sangrento varreram a sala em busca de qualquer indício de dissidência em uma das conjunturas mais críticas de seu reinado. Ele não encontrou nenhuma.
Enviarei uma mensagem imediatamente, meu imperador, disse o mensageiro com entusiasmo alegre. Girkniv levantou-se do trono e olhou para sua imperatriz. Minha imperatriz, acho que gostaria de tomar um ar da minha cidade. Você gostaria de se juntar a mim em uma caminhada? Ele perguntou enquanto estendia a mão para ela. Marido, meu imperador, você sabe que eu não gostaria de nada melhor. Ela disse enquanto deixava sua mão se dobrar na dele. Oeste de Kami Miyako. Shindai sorriu infantilmente da sela de seu cavalo. Mal posso esperar. Ele disse entusiasmado com suas esposas ao seu lado. Zanak assentiu. Ele me deu uma vingança absoluta sobre aqueles que tentaram arruinar meu reino, que mataram meu pai, e ele está reconstruindo meu país completamente. Ele torna o impossível possível. Se isso não é um deus, eu não sei o que é. Além disso, eu sei que isso vai soar estranho, dado que eu cresci com a adoração dos seis, mas eu não consigo pensar em um lugar mais apropriado para fazer isso do que aquele, o foda-se final para a igreja que destruiu tantos do nosso povo. Espero que Dominique viva o suficiente para ver isso acontecer. Espero que eles o acorrentem e o façam assistir enquanto seu demônio do oeste está diante de todos nós enquanto nos ajoelhamos e entoamos nossa aceitação da divindade de Sua Majestade. Seus uivos confortarão a alma do meu pai. Chautiar olhou para o pedaço de um rei com um olhar quase respeitoso enquanto seu ódio cru e desejo sádico eram colocados em plena exibição. Eu não pensei que você faria isso tão facilmente. Sua nação lutou contra ele antes. Ele era um inimigo político, não pessoal. Além disso, ele tratou Gazef com respeito, mandando-o para casa ileso e com seu corpo ainda enfeitado com nossos tesouros. Ele também alimentou nosso povo em vez de nos deixar passar fome quando chegou a hora da colheita. Ele é um bom rei. Se ele fosse apenas isso, seria razão suficiente para fazer tanto quanto já fizemos. Mas ele é mais. Isso está claro. Sua sabedoria desenfreada e vontade guiaram um mundo que eu conheço como nada mais poderia ter feito. Ele transformou camponeses em nobres e pessoas comuns em generais. O mundo que conhecemos está mudando. E eu verei minha nação mudar para melhor com ele. Se ele não é um deus, eu não sei o que é, e ele está perto o suficiente para mim. Zanag disse com uma voz decisiva que ele antes não achava que poderia ter possuído. Se alguém pensou em discutir com ele, não deu voz a isso. A noroeste de Oburns. Querida, você recebeu uma carta. A mulher matronal disse enquanto se aproximava do marido na mesa onde ele estava comendo. Ele olhou para ela e estendeu a mão sem dizer nada. Ela entregou a ele, e ele abriu o selo e leu, abaixou-o lentamente, e um sorriso brilhante iluminou seu rosto até seus olhos. Querida, ela perguntou, e ele pegou uma pena, rabiscou uma nota e a deslizou para ela. Bem, isso é ótimo. Eu sei que você está muito preocupado com ela desde que vocês se separaram, mas você... Ela fez uma pausa enquanto ele pegava outro pedaço de papel e rabiscava outra nota. Ela largou a primeira distraidamente e leu a segunda. Uma nova oportunidade para comércio expandido, hein? Sim, suponho que seja, mas desta vez eu vou com você. Nós contrataremos guardas da Justiça Negra, até mesmo uma escolta morta-viva se for preciso, mas você nunca mais viajará sem mim. Eu quase te perdi da última vez, e não vou arriscar que você não volte para casa novamente. Aonde quer que você vá, eu vou, e o que quer que aconteça, acontece com nós dois. Eu não irei sozinha se algo der errado enquanto você vai para Kami Miyako para estabelecer uma rede de comércio antes de seus concorrentes, me entendeu, Tinamok? Ela perguntou com as mãos nos quadris dele e se inclinando com os olhos no mercador mudo. Ele pegou um papel, e ela agarrou seu pulso, parando, não. Ela sussurrou, ele congelou, olhando em seus olhos onde viu lágrimas dolorosas brotando. Estamos juntos há tanto tempo, mas ouvir o que aconteceu, saber que você estava sozinho, sem mim enquanto eles te machucavam, que você poderia não ter voltado para casa e eu nunca saberia o que aconteceu com você. É demais para contemplar acontecer uma segunda vez. Não use palavras, se você me entende, e não planeja discutir, então cale sua pena e me beije. Ele deixou a pena escapar de suas mãos, levantou-se e beijou sua esposa. Ainda era estranho, sem sua língua, mas o ardor e a afeição de anos não diminuíram, e ela olhou para as escadas que levavam ao quarto. Primeiro fazemos isso, então nos preparamos para nossa viagem.
E talvez, se a chance surgir, podemos planejar uma distração para ir ver essa garotinha guerreira pessoalmente. Estou curiosa para ver como ela corresponde a todas as suas cartas. Ela sorriu e puxou sua mão, afastando-o da mesa e indo para o quarto pelas próximas horas, deixando-o tão esgotado que ele teve que escrever um bilhete dizendo a ela que eles se preparariam para a viagem amanhã. Em vez disso, ela não se importou. Nem um pouco.